Olá, boa tarde. A reforma da Previdência está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, a idade mínima para aposentadoria passa a ser de 65 anos para homens e mulheres. As mudanças preocupam os jovens que ainda têm anos de contribuição pela frente. Uma carteira de trabalho recheada. Fábio trabalha desde os 15 anos. Por tempo de contribuição, poderia se aposentar no ano que vem, mas com as novas regras da Previdência, terá que trabalhar mais 16 anos, pelo menos. Eu acho que se você contribuiu, você deve ter um retorno. Com 49 anos, o Fábio está de fora da regra de transição. Os homens com 50 e mulheres com 45 vão pagar um pedágio de 50% de contribuição, de acordo com a lei existente hoje. Já o Wellington tem 18 anos, acaba de começar no primeiro emprego. Com 18 mais 49, eu vou estar já velho, não vou conseguir mais trabalhar. Dependendo da minha saúde, é impossível. Isso mesmo, 49 anos. Pela proposta do governo Temer, para receber o valor integral da aposentadoria, o trabalhador precisaria contribuir por 49 anos com a Previdência. Ou seja, alguém que entrou no mercado de trabalho aos 18 anos, como o Wellington, só chegaria a esse valor aos 67. Isso se contribuir todos os anos. Injusto, totalmente injusto. Eles praticamente fazem isso aí numa bem próprio. O governo enviou ao Congresso a proposta de emenda constitucional para reformar a Previdência. Ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e pelo plenário da Casa. Se aprovada, vai para o Senado. O texto fixa em 65 anos a idade mínima para se aposentar no Brasil. Mas há exceções. Os militares vão continuar a ter regras próprias de previdência. Só no ano passado, 296 mil beneficiários entre Exército, Marinha e Aeronáutica custaram aos cofres públicos mais de 32 bilhões de reais. A aposentadoria do funcionalismo público, uma das principais causas do rombo, vai adotar as mesmas regras do cidadão comum. Políticos também, mas a regra de transição ainda será criada pelo Congresso. O rombo da Previdência previsto para este ano pelo governo é de 152 bilhões de reais. Com a reforma, o governo espera gerar uma economia de 678 bilhões de reais até 2027. E para falar sobre a proposta de reforma da Previdência, recebemos a advogada Adriane Bramante, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e o advogado previdenciário Murilo Ait, do escritório Ait Badari Luquim. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook ou então pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Nós agradecemos, obrigada. Bom, esse assunto vem tirando aí o sono de muita gente, são muitas as questões. Para começar, então, a nossa conversa hoje, quem é que será mais atingido por essas mudanças? Na verdade, penso eu que quem será mais atingido são aqueles que não estão na transição. Como passou na reportagem aí, você viu que hoje o brasileiro começa a trabalhar muito cedo. E aos 48, 49 anos de idade, o homem, ele já tem uma bagagem de tempo de contribuição muito grande. Ele já está com 31, com 32 anos de tempo de contribuição. Então, a transição que ele não participa, o faz com que ele chegue aos 65 anos de idade e passe a exigir 65 anos de idade para ele e a mulher a partir dos 45. Então, a transição ela ficou muito curta e acaba desprestigiando as pessoas que começaram a trabalhar cedo e que hoje, aos 49, 48 anos de idade, o homem, eles estão realmente com uma bagagem de tempo de contribuição e que não vai servir para nada, porque ele vai poder aposentar só aos 65 anos de idade. Doutor. Exato, complementando e concordando com a Adriane, nós poderemos pensar numa absurda hipótese de uma mulher, suponhamos, com seus 45 anos de idade, entra na regra de transição, porém, uma mulher com 44 anos de idade, 11 meses e 29 dias, não entrará. Então, essa regra de transição, levando-se em conta tão somente um número, ao meu ver, fere muitos direitos. Sim. Agora, essa questão da idade mínima aí também que passa a ser igual, não diferencia homens e mulheres, 65 anos para ambos, doutora Adriana. Isso é justo também, né? Pensando no caso das mulheres, né? Que a gente pensa aí a mulher que tem a jornada dupla, a jornada tripla.
Acho que a gente vê no mundo todo uma tendência de haver uma igualdade entre homens e mulheres. Uma tendência. Sim. Mas o Brasil ainda não está preparado para isso. Nós não temos, de fato, uma igualdade formal, uma igualdade legal, uma igualdade... a gente ainda tem diferença no emprego, a gente tem as jornadas de trabalho. Os estudos mostram que as mulheres elas têm uma jornada de trabalho, geralmente 15 horas a mais semanal em relação ao homem. Então, não dá para colocar a mulher em pé de igualdade com o homem. Isso é uma tendência, ok, daqui a 25, 30 anos, mas não neste momento. Você igualar homens e mulheres realmente é desproporcional. É muito desproporcional. É histórico a jornada a mais da mulher. E não é do dia para a noite que a gente pode igualar homem à mulher. Acredito que todos nós aqui podemos apontar rapidamente uma mulher que tenha dupla, tripla jornada, ao passo que a gente não consegue identificar uma mulher que não tenha essas condições. Dá um exemplo prático. A minha mãe, por exemplo, ela trabalhou muito para se aposentar. Se aposentou, fazia dupla, tripla jornada e até pouco tempo também cuidava da sua mãe, da minha avó. Então, ela fazia a tripla jornada e fatalmente, se considerado a igualdade nessa idade mínima, as mulheres serão prejudicadas substancialmente. Agora estou vendo aqui que nós estamos aí com 6 minutos de programa, vocês já apontaram aí situações, né, que estão sendo discutidas nessa proposta, bastante preocupantes. Sim, do ponto de vista do cidadão. Existe algum ponto positivo nessa reforma? Olha, eu analisei a reforma toda, existe um pontinho positivo na reforma. Inclusive, eu atendi um segurado hoje. O segurado que hoje se aposentaria, por exemplo, um segurado com 51 anos de idade e 35 de contribuição. Se ele se aposentar pela regra vigente, com o fator previdenciário, ele vai, com 51 anos, ele vai ter uma redução em torno de 30% a 35% do valor do benefício. Se ele esperar a proposta, ele vai pegar 51%, que é o coeficiente fixo, mais 1% por ano de contribuição. Então, ele pegaria 35 anos mais 51%, ele pegaria 86% da média. Então, dá um benefício melhor do que o benefício que ele teria se ele se aposentasse hoje. Foi a única coisa que eu achei de bom. Esse ponto. Na reforma. Mais algum, doutor Murilo? O único ponto que eu encontrei não foi técnico, como a Adriane encontrou. O meu ponto é mais de trazer a população para sua indignação. Nós vivemos momentos em que o povo brasileiro está se indignando cada vez mais contra a corrupção, não está deixando passar. E esta proposta, do jeito que foi feito, está trazendo o povo para a realidade, fazendo com que ele pesquise mais, estude mais, fundamente mais o seu posicionamento contrário a essa reforma. Então, esse ponto positivo que eu enxergo de trazer a população, sim, para a realidade e combater as injustiças. Fazer com que o cidadão, então, de certa forma, acorde em busca de seus direitos. Exatamente. Então, esse seria o ponto positivo. O único que eu enxergo. O único que enxerga. Agora, nessa questão dessa mudança na forma de calcular o benefício, né? Porque, no caso da contribuição, então, são 49 anos. Vamos explicar como que fica essa parte? Na verdade, assim, o cálculo é 51%, uma alíquota fixa, mais 1% por ano de trabalho. Então, para dar 100%, eu teria que ter 49 anos de trabalho para, somados aos 51%, eu ter 100%. Eu ter uma aposentadoria integral. Então, o segurado, ele teria que começar aos 16 anos, como a reportagem de vocês colocou, aos 16 anos trabalhar ininterrupto até os 65 para ter 49 anos de tempo. Se começar aos 16. Tá. E vou dizer mais uma coisa muito importante. O 65 na verdade não é uma idade fixa, porque a PEC estabelece que a cada vez que o IBGE atualizar a tábua de mortalidade, então, por exemplo, hoje estamos em 75,4, né, a idade média.
a expectativa de sobrevida. Se aumentar para 76,4, não vai ser mais 65, vai ser 66. Tem essa questão também, está então atrelado aí ao aumento da expectativa de vida que está acontecendo. Exatamente. Então, isso também Então, as pessoas vai estão, mudar. assim, 65, aí quando a pessoa está chegando, trabalhou 20 anos a mais por causa do pedágio, porque tinha que estar na regra, não está na regra de transição. Quando está chegando no 65, muda a expectativa de sobrevida. Agora é 66, depois 67. Pois é, eu fico pensando aqui, né? Porque a pessoa trabalha a vida inteira, paga todas as suas contas, contribui com a Previdência, pensando, bom, vai chegar um momento da minha vida que eu vou poder respirar e descansar. Vai ter tempo para isso, então, doutor Murilo? Pois é. Depois de trabalhar tanto. Na geografia do nosso país, o nosso país é um país continental. Levando-se em consideração uma idade mínima de 65 anos geral, nós podemos concluir facilmente que teremos segurados que não irão se aposentar. Nós temos regiões do nosso país onde a expectativa de vida não se chega a esse número. E o número utilizado de uma forma, ao meu ver, simplista, de 65 anos, não corresponde com a realidade do gozo do tempo de aposentadoria que a pessoa vai poder aproveitar. Nós temos a OCDE, que é a Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, que avalia os países que têm com 65 anos de idade, a idade mínima para se aposentar, as pessoas desfrutam da sua aposentadoria com qualidade, ao menos com 6 anos. Sim. 6 anos. No Brasil, onde a expectativa de vida é aproximadamente de 74 anos, levando-se em consideração essa média, o estudo demonstra que o brasileiro vai utilizar com saúde apenas 6 meses de sua aposentadoria. Depois disso, é para custear os problemas sérios de saúde que ela vem a ter. Então, é desumano essa proposta. Sem dúvida. Agora, só assim, aproveitando o gancho que o doutor Murilo colocou, dessa questão de que muitas pessoas não atingem, né, essa idade. Sim. Então, não está sendo levado em consideração também as diferenças regionais, né? Por exemplo, os trabalhadores rurais entram aí nesse mesmo bolo. Sim, na verdade, o trabalhador rural, Isso não deveria ser levado em consideração, Sem já que essa pessoa dúvida. começa também a trabalhar muito mais cedo, não é? E, na verdade, o trabalhador rural, olha só, a gente precisa, nós urbanos, precisamos do trabalhador rural para que nós tenhamos comida na nossa mesa. Se ele é desprestigiado dessa forma, com uma falsa ideia de que o trabalhador rural não contribui, ele contribui mais do que o salário de contribuição que essa reforma vem fazer com que ele contribua. Ele contribui sobre a comercialização daquilo que ele vende, então é muito maior do que 20% de 5.189, e que eles acabaram modificando isso também. Esse trabalhador rural, pelas regras novas, ele vai ter que ter 65 anos de idade, enquanto que hoje a mulher se aposenta aos 55. É um trabalho penoso. E a gente precisa levar em consideração também o seguinte, 65 anos para todos, no Brasil, nós temos 2 mundos. Vamos considerar de 2 formas. O trabalho intelectual, a pessoa consegue viver mais, tem uma expectativa de sobrevida maior. O trabalho braçal, imagina um motorista de ônibus, vamos imaginar um pedreiro, vamos imaginar um pintor. Você imagina um pedreiro carregando massa aos todo 62. Exatamente. Um motorista de ônibus, ele não tem mais a mesma acuidade visual, ele não tem os mesmos reflexos. Claro, ele continua dirigindo, mas com muita redução da sua condição de trabalho. Você colocar no todo essas condições para que todos cheguem aos 65, vai acabar havendo um hiato entre os 58, 59 anos e os 65. Agora, se são colocados aí tantas questões, tantos prejuízos, então, ao trabalhador, existiria aí uma outra alternativa? Porque é dito aí pelo governo que é preciso resolver essa situação hoje para poder dar conta aí do déficit da Previdência e para garantir as futuras aposentadorias. Vamos lá. Você tocou num ponto, você disse uma palavra que para nós previdenciaristas arrepia, que é o déficit.
trazem números... Que a gente tem essa questão, existe ou não déficit, não é? Perfeitamente. Trazem números que demonstram que o INSS tem déficit, que chegou, como disse a reportagem, a 152 bilhões de reais esse ano, que tem uma expectativa para o próximo ano de ser maior ainda, mas eles não mostram como chegaram nesses números. Ao passo que nós, previdenciaristas, sabemos como que se chega no superávit. Há estudos de fácil acesso na internet que demonstram o contrário, que a Previdência ela tem um superávit. Então, o primeiro passo, ao meu ver, a solução seria um debate maior com a população, com o IBDP, onde a professora Adriane Bramante ela é vice-presidente, com entidades sérias, uma discussão onde se chegue num bem comum, povo e governo. Então, a gente se faz a pergunta, então, colocar dessa forma, então, se existe mesmo essa questão, existe? Não existe um déficit na Previdência, então, para que essa reforma se faz necessária? Porque é preciso reformar. Eu concordo que é necessário reformar, porque o sistema previdenciário, ele passa por mutações, isso no mundo todo. Mas não da maneira como foi colocada. A reforma, ela só tira direitos. Ela não trata nenhum minuto de uma arrecadação, ela não muda uma alíquota, ela não cuida da dívida das grandes empresas que devem bilhões para a Seguridade Social. Por que não colocou? Ela tira os militares, ela tira... Ou seja, é uma proposta que só desprestigia e retira direitos sociais, enquanto que uma outra classe privilegiada continua tendo seus privilégios. Então, já que é para reformar, vamos colocar todo mundo no bolo. Nós vamos falar exatamente desse ponto no próximo bloco, então, dessa questão dos privilégios, das pessoas que ficam de fora dessa reforma. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a proposta de reforma da Previdência em discussão no Congresso Nacional. Com a gente, a advogada Adriane Bramante, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e o advogado previdenciário Murilo White. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários. Nós estávamos aqui no bloco anterior falando da questão dos privilégios, que alguns ficam de fora dessa reforma, que é o caso dos militares. Incluí-los não seria, então, justo para mostrar que todos temos os mesmos direitos? Sem dúvida. Eles tentaram tem até alguns parágrafos na PEC, mas no dia seguinte ela foi excluída porque ficou determinado que seriam tratados numa outra proposta de emenda constitucional diferenciada. Então, na verdade, eles retiraram e hoje o que se trata é só de regime próprio dos servidores públicos e de regime geral. E é a carga de déficit uma das mais consideráveis, a dos militares. Salvo engano, o número chega na casa dos 30 bilhões de reais. Então, já que se está fazendo essa reforma, nada mais justo de que eles sejam incluídos também. Tem algumas perguntas aqui chegando. O João Carlos, ele conta que ele começou a contribuir aos 14 anos, ele tem 47. Logo, se ele se aposentar aos 65, terá contribuído por 51 anos. E a nova regra fala em contribuição de 49 anos, né? Ele vai precisar completar os 65 ou pode se aposentar quando completar 49 de contribuição? Não, na verdade, João, você não... Aquela regra dos pontos que junta a idade com o tempo de contribuição, ela acaba com a aprovação da PEC e você teria que completar, é um dado objetivo, 65 anos. Aquela fórmula, né, que a gente custou tanto para aprendermos a tal da fórmula, né, 85, 95. 85, 95 não vai existir mais e nem o fator previdenciário. Então, ele que tem toda essa bagagem, é justamente isso que a gente está falando, porque ele tem toda essa bagagem de tempo de contribuição, vai cair na regra de transição, faltando pouquinho para aposentar e vai ter que trabalhar até os 65 anos. Essas pessoas, ao meu ver, são as principais pessoas que estão precisando de orientação nesse momento. Acredito que, para essas pessoas, nesse momento, onde estamos em vias de termos uma reforma da Previdência, é claro que ainda tem que se passar pela Câmara, pelo Senado, pelas comissões, que vai gerar ainda bastante discussão, mas
é o melhor momento para essas pessoas fazerem planejamento de aposentadoria, que pode ser que, nesse momento, ela já preencha o requisito para se aposentar com o fator previdenciário, que vai ter um corte na sua aposentadoria e pode ser mais vantajoso para ela se aposentar nesse momento ou não. Então, o planejamento de aposentadoria para essas pessoas que têm bastante tempo de contribuição, que estão muito preocupadas nesse momento com a sua aposentadoria, que estão em vias de se aposentar, o planejamento de aposentadoria para elas Agora, é importante. quem já tem o direito à aposentadoria deve correr mesmo para tentar fazer isso antes? Não precisa? Não precisa. Quem tem o direito, isso está acontecendo muito, as pessoas estão desesperadas, literalmente. Quem já implementou os requisitos, quem já tem a mulher 30 anos, o homem 35 de contribuição, independente da idade, não precisa correr porque tem direito adquirido. Muito pelo contrário, como eu disse, em algumas situações a PEC pode ser vantajosa quando o fator previdenciário é muito redutor. E como muda a fórmula de cálculo, pode ser que seja mais vantajoso. E aí, esse segurado que hoje já tem direito adquirido, ele pode analisar o melhor momento de pedir. Ele pode depois ter a opção de escolher pela regra atual ou pela próxima regra. Ele vai ter essa opção. Claro, ele tem o direito de optar pelo benefício mais vantajoso. Exato. Esse é o gancho do não ficar desesperado. Calma. Nesse momento, tem que ter calma e se planejar. E só consegue se planejar fazendo o planejamento de aposentadoria. Agora, um outro ponto aí que eu gostaria de colocar aqui com vocês, as regras relativas à pensão também mudam? Nossa, que vale a pena destacar da pensionista, que dó. A pensão duramente modificada, nós tivemos, em 2014, uma tentativa de modificar o percentual da pensão, que hoje é de 100%, e ela tentou se diminuir de 50% de cota familiar, mais 10% por dependente. A medida provisória não foi aprovada, ela foi vetada nesse ponto e não foi convertida em lei. Agora, retomamos novamente essa questão do percentual da pensão ser hoje 100%, vai passar a ser 50% mais 10% por dependente. E ela pode ser inferior ao salário mínimo e ela não vai poder acumular com a aposentadoria. Então, por exemplo, essa semana eu atendi uma cliente que o marido morreu, e ela recebe uma pensão de um salário mínimo e está com 20 anos de contribuição com 59 anos de idade. Vai completar 60 anos no ano que vem, esperando, feliz da vida, a aposentadoria dela. Se a PEC sair antes dela completar 60 anos, ela vai ter que optar entre a pensão e a aposentadoria. Não acumula mais, os benefícios. Né? É triste você se deparar com tanta atrocidade. Sim. Na verdade, a gente está num verdadeiro genocídio escrito. O povo tem que tomar conhecimento e brigar pelos seus direitos. Não faz sentido uma reforma tão brutal. A Luciana Prezes diz o seguinte, né? Assim como acontece na Previdência privada, regras que mudam o tempo todo, o cidadão não teria direito, então, de sair da Previdência, resgatar esse dinheiro, já que tantas mudanças acontecem aí no meio do caminho, não seria justo, doutora Na Adriane? verdade, é justamente uma das consequências. O governo está fazendo uma reforma dessa, retirando direitos, o que, na verdade, está fazendo com que as pessoas tenham esse pensamento, eu não vou pagar mais, por que eu vou pagar uma previdência até os 65 anos? Então, isso vai acontecer um afastamento das pessoas. Aqueles que podem não contribuir, não vão contribuir. É justamente a questão que o Fábio Costa traz para a gente aqui. Se essas mudanças aí não vão fazer com que aumente o número de pessoas trabalhando na informalidade. Sem dúvida. Essa pode ser uma consequência. E qual que seria o resultado disso, então, para a economia do nosso país? Sim, é isso que vai acontecer e é isso, ao meu ver, que o governo quer. O governo ele quer e está conseguindo sucatear a saúde, sucatear a previdência, privatizar absolutamente tudo. Esse é o objetivo dele. E eu acredito que vai ser um tiro no pé isso, porque a economia, com o trabalho informal, vai fazer com que a gente se afunde ainda mais nas questões econômicas do nosso país. Tem um estudo até interessante dos municípios,
Porque muitos municípios, eu até trouxe aqui, muitos municípios sobrevivem da Previdência. E aí, o que vai acontecer? Sem haver a concessão de benefício, os municípios ficarão sem os aposentados que têm a renda e que geram a economia da cidade, dos pequenos municípios. Então, o município, quando o segurado recebe o benefício, ele vai no mercado, ele vai fazer compra, ele vai pagar suas contas. A economia da cidade gira em torno da contribuição previdenciária e não havendo essa economia. Nós estamos chegando aqui ao final do programa, então o que esperar aí dos nossos parlamentares no Congresso, aí nos próximos capítulos dessa história? Eu espero um debate maior, que não seja aprovada essa proposta do jeito que ela está sendo apresentada. É uma verdadeira atrocidade. Então, eu acredito que eles analisem todas as facetas dessa proposta e discutam de uma forma mais séria os direitos do brasileiro. Doutora Adriane. É isso aí. Eu penso que da maneira como foi apresentada, reforma é importante, mas não da maneira como foi apresentada, e que realmente nossos parlamentares tenham consciência do prejuízo que isso pode acontecer e façam uma auditoria nas contas da Previdência Social para conferir e retificar que não há déficit, sim superávit. Agradeço a presença de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. E antes de encerrar aqui o nosso programa, vou trazer aqui uma notícia que morreu nesta manhã. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e faleceu em decorrência de uma broncopneumonia. Dom Paulo estava com 95 anos. E durante a ditadura militar, ele se destacou por sua luta política em defesa dos direitos humanos, contra a tortura e pelas diretas já. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia.